Glorificado seja o Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a Santa Igreja. Amém. Bater palmas para Ele é muito bom. Glórias a Deus. Teu nome seja glorificado, Pai, por todos nós. A primeira leitura que nós vamos fazer é de Isaías 53. Isaías 53. 5 a 7 e depois 10. Isaías 53. Vocês estão assistindo o programa de lá de São Luís? Duas pregações boas, né? Agora, a do pastor, como é o nome dele? Estevão, eu achei bem melhor. Eu vou dizer por quê. Eu gosto de observar pela ação dos apóstolos. Se eu estiver errado, vocês podem me consertar. Eu estou aqui para consertar. Veja, Pedro, Paulo, João e todos os demais. No Novo Testamento, ele falou mais das coisas concernentes aos gentios, não é? Mas a pregação que é mais baseada no Antigo Testamento fala mais em relação ao povo de lá. Entendeu? O povo de lá. Não fala em fé, fala em ação, mas não fala muito de fé. Enquanto que Paulo explica tudo, Paulo, Tiago, Pedro, na verdade, tudo sobre a nossa vida com Cristo. Já notou isso? Tudo sobre a nossa vida com Cristo. Enquanto quem trabalha por lá fala mais sobre Davi, sobre aquele outro, sobre fulano, sobre ciclano lá. Mas vejam que agora o interesse é mais para o Novo Testamento. E pode citar, Paulo citou em 1 Coríntios 10, ele citou, mas veja como ele citou ligeiramente, que o povo foi batizado em Moisés, não é? Citou outro, quando está falando sobre a fé, aí ele falou dos heróis da fé, não é? Falou sobre os heróis da fé. Só fez falar o nome dele, está entendendo? Entendeu, Vanderlei, que eu quero dizer? Não estou criticando, não, eu estou dizendo que a gente devia se aprimorar mais ao Novo Testamento. Porque ele fala no herói da fé, que é fulano, Bertrand, começou a dizer, mas fala ligeiramente, só para registrar. Né? Em Hebreus, chegou a dizer assim, olha, em Hebreus, que no princípio Deus falou através dos seus profetas, não é? Mas hoje, depois disso, ele falou através da boca do seu filho. Ou seja, a voz do filho é que é a mais importante, é a voz do filho. Tanto é que Jesus corrigiu muitas coisas do Antigo Testamento. Olho por olho, dente por dente, isso fazia parte da lei que estava no meio do povo de Deus. Olho por olho, dente por dente. Vocês conhecem aqui, não conhecem? Que até se a pessoa estivesse lavrando madeira e o machado largasse e matasse, a pessoa tinha que correr para uma cidade de refúgio, né? Porque se não corresse, morria. Sem ter sido um crime, às vezes eram até amigos, mas se não corresse, entrar logo na cidade de refúgio, morreria. A família ia e pegava ele e matava. Aquela mulher que foi estuprada, veja, no meio de todos os parentes. Então, o velho, que era marido dela, revoltado, esquartejou ela todinha. Esquartejou mesmo. E saiu botando no lugar das tribos, de pessoas que tinham feito aquela desgraça com a mulher. Resultado, foi uma briga tão terrível, quantos irmãos mataram um ao outro ali? Entendeu? Então, não se deve
tomar muito, não, essa mente, citar, como a Bíblia só fazia citar no Novo Testamento. Ninguém vê falando de outras coisas, não. Entendeu? Até o quadro de Moisés, que Paulo podia demorar mais, como foi Moisés, querendo ver Deus, e etc, etc. Não. O que foi que Paulo falou? Que assim como Moisés desceu do monte e o seu rosto brilhava, então Deus está mostrando que hoje nós vamos brilhar mais do que o rosto de Moisés. E ainda disse assim, o rosto de Moisés brilhava para uma coisa que era para acusar aqueles homens, que não podiam nem olhar, porque estavam em pecado. E hoje, o rosto nosso vai brilhar para a salvação. Entendeu? É como os judeus. Judeus, a Bíblia diz que morreram porque para dar vez a nós. Mas depois a Bíblia diz, agora para nós, que se eles, a morte dele, o afastamento dele foi bom para nós, imagine quando eles estiverem todos aceitados a Jesus Cristo. Não fala isso a Bíblia? Então vai ser muito melhor ainda. Então é tempo de a gente... Estão caprichando muito no Antigo Testamento. Eu mesmo uso aqui o Antigo Testamento, mas uso para dar um exemplo. E a tua passa tudo. Então, a pregação do irmão Estevão foi muito melhor nesse sentido. Porque da mulher, foi a mulher querendo voltar, a mulher que se apadrinhou com Boaz, e Boaz representava a Cristo, Deus. Isso é bom, mas citar, mas passar uma hora e meia, se for possível, pregando só sobre aquilo ali, não há necessidade, porque já foi citado, já foi falado, e aquilo ali, no tempo ainda que o povo de Deus podia ser dizimado, e agora o povo de Deus está na mão do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo já declarou tudo que Ele fez por nós. E nós vamos ver aqui, se Deus permitir. Tudo que Ele fez por nós. E Ele fala em quem? Nos gentios ou nos judeus? Nos gentios. É isso que eu quero dizer. Seria bom que desse mais uma puxadinha para o lado dos gentios, que foi aí, Paulo orientou. Então vamos ver 53, pronto, aqui mesmo. 53, versículos 5 a 7. Diz assim, olha, 5 a 7. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Está se referindo a quê? Está no Antigo Testamento, mas é uma citação para nós, os gentios. Por nossas transgressões. E moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviar pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Versículo 10 diz: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Amém? Entre, casal abençoado. Acabamos de ler Isaías 53, do 5 ao 7, e depois o 10. Então, vejam só,
vamos ler agora depois, agora é Coríntios. Agora vai ser Coríntios. É 2 Coríntios 5, 21. Aí você, veja só, se o que eu estou alertando não tem sentido. Veja só, meus preciosos irmãos, não passe de mim. Então veja só se eu não estou alertando, que a turma está esquecendo muito o Novo Testamento. Enquanto que, veja, Paulo, Pedro, João, todos que pregaram o Evangelho, Tiago, Hebreus, tudo quem pregou, está pregando o Novo Testamento, que é para a gente preparar para Cristo. Não é verdade? A outra etapa ficou. Aí eu li agora, quem? Isaías. Sim, eu li Isaías. Quem foi Isaías? Foi do Antigo ou do Novo Testamento? Do Antigo. Mas como era a pregação de Isaías? Era do Antigo ou do Novo Testamento? Quem era? A pregação de Isaías era só do Antigo ou do Novo Testamento? O que foi que ele falou? E foi de quem? Foi de Jeová ou foi de Jesus? Qual foi o sacrifício que ele falou? Foi quem? Jesus. Tudo é Jesus, nos preparando no Antigo Testamento. Isaías já estava nos preparando para receber Jesus Cristo, que era o único Salvador. Então Deus usou tanto Isaías, que Isaías foi um dos maiores evangelistas. Que naquela época não tinha evangelista, mas Isaías foi um dos maiores evangelistas, a ponto dele dizer coisas maravilhosas sobre nós, sobre nós gentios. Então vamos ler agora Coríntios para depois orar. Coríntios é ligeirinho. 2 Coríntios 5, 21. Repare que aqui diz aqui, 2 Coríntios. Então é isso, gente, que eu fico olhando. Não estou censurando, mas estou vendo que a turma só gosta de pregar o Antigo Testamento. Eu não sei por quê. Por isso que o pastor Estevão deu uma aula. A igreja assistiu a aula todo dia, até com os olhos fechados, meditando nas palavras dele. Não quer dizer que a de Jean foi ruim, não. Mas estão acostumados a só pegar coisas do passado, do Antigo Testamento. Está na hora de fazer a fé vir aos nossos corações através daquilo que Jesus Cristo preparou através dos seus discípulos para o Novo Testamento, que é quando nós vamos ser preparados para entrar na glória. Amém? Amém. Graças a Deus. Então, agora foi Deus que me deu isso agora. Agora é 2 Coríntios 5, 21. Eu creio que foi Deus. 2 Coríntios 5, 21. Porque às vezes a gente vai para um culto pensando em ver falar as coisas assim, quando olha, Ezequiel, é isso, é aquilo outro, falando só sobre o povo judeu, gente. Aí traz para cá, não, faça como Isaías, que mesmo sendo do Antigo Testamento, ele trazia a mensagem, era do Novo. Eu creio que foi Deus que abriu essa janela para que eu fizesse essa espécie de estudo, porque daqui um pouco quase não se fala no Novo Testamento, só se fala no Antigo. Então, 5, 21, repare, aquele que não conheceu o pecado. Quem é que não conheceu o pecado? Foi o nosso Deus. Amém? Olha, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado, ou seja, fez de Jesus pecado, por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então vamos orar agora. Senhor nosso Pai Celestial, como nós agradecemos ao Senhor, não fazemos mais porque somos falhos, mas queremos a Tua graça e a Tua misericórdia que acrescenta a nossa fé. Porque nós sabemos que tudo que nos interessa agora é o que está escrito pelos apóstolos e pelos profetas, o Novo Testamento.
não desprezando o antigo, mas como o Senhor mesmo diz, é a sombra. Paulo também diz, o irmão Brana diz, que é a sombra das coisas futuras. Se nós estamos nas coisas futuras, por que é que vamos usar a sombra? Eu vi uma mão na parede assim, não, eu vi a mão de Cristo sangrando por nós. Amém? Então, ó Pai, toma conta da tua igreja, toma conta de mim, me controla para que eu faça uma agradável explanação da tua Bíblia, do teu Evangelho. Abençoa todos os irmãos que já chegaram, os que iam chegar. Abençoa o nosso irmão Ricardo, que está lá também sentado na cadeira. Eu não quis nem atrapalhar ele. Tomei água perto, nem dei um ai, porque ele estava bem concentrado. Que ele continue assim, um valoroso varão do Senhor. Peço também em favor de Alexandre, que vem cedo para me esperar. Quer dizer, para servir a Deus. E quando eu chego aqui, ele já está. E peço por todos aqueles que viram também ajudar Alexandre e toda a igreja. E que hoje seja um culto glorioso lá em João Pessoa, como também em São Luís do Maranhão. No teu santo nome, meu Pai, nós te pedimos, toma conta de todos nós, toma conta de mim. Amém, aleluia. Poder sentar, amados irmãos. Vamos hoje ler um bocado de Coríntios, mas sempre é 2 Coríntios. Bem, nós vamos agora em 2 Coríntios também. Vai ser voltando um pouco. É 2 Coríntios, capítulo 1, porque eu tive que ler esse capítulo 5 para mostrar que Deus fez de Cristo pecado, para que ele pagasse os nossos pecados. Agora, 2 Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1 é um pouquinho mais longo, mas também os outros são longos não. É de 5, capítulo 1. Capítulo 1 de Coríntios, é 5 a 10. 5 a 10 diz assim, repare, viu? Porque, como as aflições de Cristo, 5, viu? São abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Por isso o tema é esse, olha, o tema. As aflições de Cristo são importantes à nossa salvação. É o tema. As aflições de Cristo são importantes à nossa salvação. Ou seja, ele cumpriu, as aflições dele foi carregar consigo todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todas as nossas manhas, as nossas coisas que não agradam a ele. Ele carregou sobre si todas essas falhas nossas, e quando ele foi crucificado, ele crucificou também o nosso pecado. Isso é bonito, não é, irmão João? Glórias a Deus. Então o 6 diz, mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Está vendo? Quando você tiver em tribulação, sofrendo, e é coisa assim, ou ameaça de vizinho, ou de malandro, nós devemos clamar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele disse, no mundo nunca tereis aflições, é verdade isso? É não. Poxa, Jesus tão poderoso, viu, irmã Irã? Jesus tão poderoso para dizer, no mundo não tereis aflições. Ele disse o quê? E depois foi que Paulo disse que nós devemos cumprir o resto das aflições de Cristo. Ninguém pode dizer, eu não desencruzei meu braço, estava sempre na cadeira de balanço ou numa rede e ser salvo. Não, ele tem que fazer qualquer coisa. É só. Então, mas se somos atribulados para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados para a vossa consolação e salvação,
e salvação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Amém? Aleluia! 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também das consolações. Da consolação. É muito amor de Deus, não é? Agora, nas aflições, Ele nos dá socorro. E Ele, nas aflições dele, Ele teve socorro? Não. Foi até a morte de cruz. 5 a 10. Aí diz, 8º. Não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus. Está vendo? Ele deixou a tua pensar, nós vamos morrer, ninguém vai escapar, todos nós vamos ser trucidados por esses esquerdistas, esses homens que não servem a Deus nem respeitam o povo de Deus. Mas nós nem confiávamos mais em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra em quem esperamos, que também nos livrará ainda. Amém? Quer dizer, uma aflição a tal ponto que a pessoa pensava, eu vou morrer, quase mesmo do navio, que Paulo ia naufragar, e Paulo, vendo que o navio estava prestes a afundar ali, ia morrer todo mundo, soldado, prisioneiro, tudo. Aí foi quando Paulo recolheu-se assim para orar, o anjo do céu desceu, Paulo, tenha calma que nenhum morrerá. Isso é a segurança que Deus nos dá. Agora vamos para outro Coríntios, 2 Coríntios de novo. O outro 2 Coríntios, que é o quê? Agora é 2 Coríntios. 2 Coríntios 4. 8 a 10 e depois vírgula 17. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, 8 a 10. 8 diz assim, veja. 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Tem até o hino que o irmão Ricardo gosta de cantar muito aí. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexo. O que quer dizer perplexo? É botar, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer agora conosco? O que é que vai acontecer comigo? O que é que vão fazer com a gente? Será que vão prender? Vão botar, como fizeram com aquele pessoal que foi preso no 8 de janeiro? Será que vai ter outra? Não. Estamos perplexos, mas não desanimados. E devemos orar por toda a nação, inclusive pelos governantes, para que se arrependam e não façam crueldade. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos. Está vendo? Perseguidos, mas não desamparados. É o 9. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor. Está vendo? Falando novamente nas aflições de Cristo. A mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifestasse também em qual corpo? No nosso corpo. Agora vamos para o 17. O 17. Porque a nossa, veja que é que Paulo diz, depois de ter sofrido tanto. Eu gosto de ver assim. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, chamou de leve e momentânea,
e Paulo chegou a desmaiar de tanta pedrada, chegou a fugir no cesto, teve chance de morrer, levou chicotada e foi preso de cadeia. Vê o que é que ele chama, veja. A leve momentânea tribulação produz para nós um peso eterno. Um peso eterno para nós. De quê? De glória muito excelente. Glórias a Deus. Glória muito excelente. Aleluia. Lembre que Paulo, quando foi batizado, quando Jesus começou a conversar com ele, aí depois quando ele sai, o mensageiro de Satanás, quem mandou esse mensageiro de Satanás para Paulo? Quem foi que mandou? O mensageiro de Satanás para Paulo. Muito bem, não tenho medo não. Olha, eu vou dizer isso a vocês, mais uma vez, nada de mal acontece com você se Deus não permitir. Nada. Aquele quadro do navio, que está todo mundo dando testemunho de Jesus, porque Jesus fez, curou, tudo uma maravilha, e Jesus não estava lá, Jesus estava lá na montanha. Ele estava querendo sentir a fé dos seus comandados. Vou ver como é que eles estão. E conversaram, e aquela mulher que curou no porto, e etc., curou das enfermidades, do fluxo, e cada um que desse um exemplo. Quando todos acabaram, aí Jesus, ó, por cima das águas, eu vou ver eles agora. Era meia-noite ou mais, tudo escuro. Nessa noite nem lua nova, nem lua cheia não tinha, tudo escuro. Aí, é um fantasma, é um fantasma. Aí, é um fantasma. E ele foi se aproximando. Quando ele está mais ou menos uma distância de talvez uns 10 ou 15 metros, aí Pedro olhou. Sempre é Pedro que a turma mete o pau em Pedro, eu não meto não, porque eu estudei Pedro e vi que Pedro era tão importante que o diabo queria se andar com ele. Aí Pedro disse, Senhor, se és tu, então me chama para que vá lá. Vem, Pedro. Lá vai Pedro. Tudo duro, parecia que era uma calçada. Aí eu acho que Pedro pensou alguma coisa, aí o vento forte. Quando ele teve medo, ele sentiu que estava entrando na água. Não era nada de calçada forte, nem pedra, nem nada. Ele estava afundando. Senhor, socorre-me, que senão eu pereço. Aí Jesus pegou eles, homem de pouca fé. Ele andou de novo na água, sabia que Pedro andou de novo, a Bíblia não diz, mas ele andou. Você acha que Jesus botou Pedro nos braços? Não. Quando Jesus pegou ele, homem de pouca fé, aí veio andando ele Jesus sobre a água de novo. Agora não tinha nem um medo, aí subiram no barco. Porque Jesus testou eles, mandou ele na frente, que ele ia lá para o monte orar. Quando Jesus dá, uma coisa que o irmão Estevão disse, é importante, que quando as coisas mais sérias, Jesus não manda mensageiro, ele vai. Aí, aquela parte foi séria, porque o barco fosse afundar também. Teve do barco afundando, teve do barco que viu ele, chamou ele de fantasma, eu sei, e teve do homem que levou o filho para ser curado e ninguém conseguiu. Aí lá se vê depois ele descendo lá do monte. Parece, a turma falando aí, pensa até que Jesus não sabia. Jesus sabia de tudo. Aí desceu. Ele viu que o homem estava tão triste e ia se retirar sem curar o filho dele. Mas ele disse, eu já sei que eu tenho que curar também o filho dele. E quando chegou, Senhor, foi quando chegar que teus discípulos conseguiram. Jesus deu outra chamadinha, outro puxãozinho de orelha. Até quando
eu vou vos suportar. Mas depois o próprio Jesus disse, não, mas essa caixa de demônios só sai com muita oração e jejum, não é? E o discípulo dele não tinha feito nenhum, tinha feito jejum ainda. Né? Nunca tinha feito jejum, porque ele disse, enquanto um noivo está com ele, não precisa ele jejuar. Não é isso? Agora, quando o noivo se retirou, então veja só, que coisa tremenda. Quem deu as tapas na cara de Paulo foi um mensageiro de Satanás. Permitido por quem? Por Deus. Vou ver o que ele vai dizer. Porque Jesus sabe tudo que a gente vai falar. O que a gente vai pensar, ele já está sabendo. Vocês creem assim? Amém. Então, ele disse, eu vou testá-la aqui já para ir amadurecendo ele. Aí chegou, na cara dele, 3 pancadas fortes. E ele saiu queimando. Ele pensou, sou salvo, fui batizado. Eu digo, e como é que eu estou sofrendo ainda? Ele estava novo, não sabia? Aí, Senhor, um mensageiro de Satanás me bofeteou 3 vezes. Ele pensava que Jesus fosse dizer, meu filhinho Paulo, vem para cá, que eu te dou um abraço, eu vou te consolar, está doendo sua face, eu vou passar um unguento da fé para você ficar lisinho. Jesus simplesmente disse, Paulo, a minha graça te basta. Olha, quando diz a minha graça te basta, ó, tudo que é dito pelo Espírito entra aqui. E a pessoa raciocina logo e diz, realmente, ele sofreu. No instante, Paulo raciocinou, ele sofreu tudo. Ele não reclamou. Eu levei 3 tapas no rosto e já reclamei. Acabou-se. O que diz aqui? Pequenas e suaves tribulações. Olha, Paulo teve suave tribulação, hein? Um homem que chegou a desmaiar de tanta pedrada que levou, saiu fugido, foi preso nas correntes, ameaçado de morte. Quando foi se apresentar aos homens de Roma, os judeus iam fazer uma armadilha para matar ele. Agora, vê se Jesus não cuida, botou logo alguém que soubesse para os soldados ir para defender Paulo. Entendeu? Mas veja, ele sabia que Paulo ia ser o ponta de lança dele. Veja como Deus faz. Por que Deus deixou Judas entrar? Para que se cumprisse. Tinha que ser um traidor. Se alguém pega um de nós na rua e assalta, ele foi apenas um ladrão. Uma coisa assim, não é? Mas a gente vai dizer, um traidor me pegou na rua. Você vai dizer isso, um traidor, uma traidora? Não. Ele não fazia parte da família. Fazia parte do nosso convívio. Agora, se saísse um camarada daqui, crente, e assaltasse você lá fora, ele foi um traidor. Porque já estava fazendo parte da família aqui. Entendeu? E eu provei, ainda tem gente boa, dizendo que Judas podia não passar por isso se não abandonasse Jesus. Olha, eu não vou dizer cegueira não, que eu não devo dizer isso não, Deus me livre. Não estou acreditando não. É falta de olhar o que está escrito na Bíblia. Porque se está escrito em Salmo 22 e mais outras coisas, o que foi que fizeram com Cristo e Davi dizendo, traspassaram a minha mão, meus pés, bateram no meu rosto e arrancaram a barba, e isso aqui no outro, contaram o suco nas minhas costas, fizeram tudo. E a turma dizer, depois ainda disse, aquele que comia comigo do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Quem foi esse? 700 anos depois, ou mais, nasceu aquele que na época não existia nem o espermatozoide dele no lombo dos seus tataravô. Judas. E acharam pouco ainda, quando viram Jesus dizer, Pai, dos que me deste, eu não perdi nenhum. Se eu perdi um, aí ele podia dizer, se eu não perdi nenhum, exceto
o filho da perdição. Então não era meu filho, não era meu irmão, não era teu filho. Ele foi chamado para fazer parte. Porque ele não queria que aquele que ele anotou o seu nome, aquele que ele anotou o nome com o seu sangue, vou tirar um desses daqui que eu anotei o nome, para botar ele como traidor. E o lugar dele tinha um que estava esperando por nós, Paulo. Olha, se a gente pensar com fé, a gente vai glorificar a Deus, vai ser chamado de lucro. Mas como nós somos muito falhos, damos muita atenção às coisas do mundo ainda, a gente ainda usa muito pouco a palavra de Deus. Mas se for pensar, era para sair gritando, eu sou salvo, aquele cara enlouqueceu. Eu estou salvo pela graça, pela misericórdia de Deus. Os meus pecados não estão contando diante de Deus, que Ele já lavou com o seu sangue. Eu tenho pena e oro, que eu não vou ficar criticando, eu oro e digo aos irmãos, todos vocês orem. Quando vê, seja lá quem for, pode ser o estrangeiro que for, se disser essas coisas que a Bíblia não combina, não digam amém, não. Não é de respeitar o pregador, não. É não dizer amém para não desagradar a Deus. Entendeu? É por isso que, às vezes, irmão dizia coisa aqui que era contrária à Bíblia, eu não dizia amém, não, ficava calado. E quando eu ficava calado, não ficava maltratando ele, não, ficava orando. Olha, eu orei um bocado para... Eu fui, entre aspas, que quem sou eu? Eu fui advogado de Jacó, de Pedro, e de outras coisas mais. E fui um acusador daquele maldito, destruidor, Satanás de forma de carne, chamado de Caim. Ali não fui advogado, não, ali eu fui um dos homens que acusam, porque dizer que Deus diz que se Caim aceitasse, teria perdão para Caim. O tempo do verbo mostra, e se não mostrou, foi alguém que confundiu. Tem coisa aí que a gente vê que Deus muda. Como é que Deus diz? Há um homem que causou a desgraça no mundo, há um homem que fez ele matar o cordeiro, fez o que quer dizer com os atos dele, há um homem que destruiu, há um homem que foi gerado como é que diz? Quando um homem faz um negócio com uma mulher que não é dele, adultério. Foi ele que instituiu adultério em Eva e nasceu Caim. O certo é isso. O irmão Bretar falou isso uma vez, que sempre gêmeos. Quando estava Abel, estava Caim. Quando estava Jesus, estava Judas. Aí Jesus, quando partiu, veio o Espírito Santo, aí o demônio também veio, o diabo veio, se manifestou. Ele está sempre assim. Mas às vezes a pessoa diz umas coisas que é uma inferência. Quando eu vou dizer uma inferência, eu digo logo a inferência. Você não tem nenhuma obrigação de seguir aquilo que eu falei, mesmo que pareça certo, mas é uma inferência. Aquilo é uma inferência. Esqueceram que João, lá no seu capítulo 1 ou 2, nem me lembro mais, quando ele estava dizendo, irmão, quando você pecar, peça perdão a Deus, ore a Deus, nós temos um advogado como pai, não ire contra seu irmão, não faça nada do seu irmão, perdoe o seu irmão, mas não com Caim, aliás, com Judas. Não com Judas.
porque ele é filho do maligno. Ou foi no com Caim? Porque ele é filho do maligno, não é? Aí eu estou dizendo, não, Caim só não se salvou porque não aceitou. Oi, que Deus é esse? Que eles já eram todos adultos. Um era pastor, outro era negócio de roça. E agora, depois de tanto tempo, ainda recebeu na cara, cadê teu irmão? Porventura, eu sou guardião do meu irmão? Isso é um desrespeito a Deus. Foi Caim mesmo. Agora Caim que era filho de Lúcifer. Como Jesus, filho do Deus Altíssimo. Está vendo aí? Tem sempre aquele para. Então o que acontece? Aí a turma diz, não, se fizeres o bem, não teria aceitação para ti. Se fizeres, mas ele não fez o bem. Primeiro ele não soube adorar. Primeiro ele adorou com inveja. Primeiro ele da inveja, ele censurou a adoração do irmão. Não está escrito na Bíblia, mas é uma inferência, mas dá para você sentir. Ele olhou assim, que coisa mais horrível. O camarada furando o carneiro, debaixo da jugular do carneiro, furando com a pedra de ponta. Ele não tinha nada para oferecer a Deus, não. Olha que altar lindo. Censurou. Mas só que o que Abel fez foi intuição do Espírito Santo. Sangue, porque aí está mostrando o que é que vai se lavar o pecado de todos aqueles que não faz parte. E outra coisa, eu digo também, isso aí não está escrito, mas começar a vocês, que às vezes eu vou pela intuição, quer dizer, faço uma. Eu estou até fazendo uma reprise, mas ligeirinho. Por quê? Só saduceus e fariseus. E Jesus tratou ele. Se tivesse um peça, esse homem é mal educado, como é que diz que ele é filho de Deus? Só chama ele de raça de víbora. Desgraçado, raça de víbora. Ainda pergunta ainda quem foi que nos ensinou a fugir da ira de Deus. Vocês estão derrotados. E os outros, a mulher do poço, prostituta, ladrão, todinho. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ah, mas isso aí por que foi? Será porque ele falou mal de Jesus? Não, eles foram para Jesus, eles não foram para João. João olhou assim para ele, o Espírito Santo desceu em João e falou assim, quem foi que ensinou a vocês? Assim eu estou perguntando para vocês. Quem foi que ensinou a vocês a fugir da ira de Deus? Que está preparada para vós. Quem ensinou isso a vocês? Então agora vamos ver outro Coríntios. Será que é outro Coríntios? Onde tiver assim eu falo, se Deus quiser. Agora, 21, foi 4, 10, 17, foi 4, 10, 17. Agora, 15, 10 já foi pronto. Agora, Filipenses e Colossenses. Também tem Gálatas. Eita, tem Gálatas também. Então, Gálatas 6, 1 a 2. Gálatas 6, 1 a 2. Gálatas 6, 1 e 2. Gálatas 6. Acharam? Gálatas 6. Gálatas é antes de Efésios. É fazer achar antes de Efésios. Gálatas 6. Gálatas 6 diz assim, ó. Repara, que é que ele diz. 1 e 2. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o Espírito
de mansidão. Nós esculhambando e tendo vontade de bater. Com espírito de mansidão, olhando por quem? Para o pecado dele? Não, por ti mesmo, para que não sejas também tentado. 2, levai as cargas um dos outros. Eu dou glória a Deus, que eu já falei muito isso aqui, é uma falha nossa, fazer logo da língua. Me presta um numerio aí, que minha língua faz tempo que não corta, com a tesoura cortante. Aí, o que é que diz aqui Paulo? Levai as cargas um dos outros, assim cumprireis a lei de quem? De Cristo. Cumprireis a lei de Cristo. Para terminar. Agora, 7. 7 ainda é Gálatas. 7 é Gálatas. 7 foi 6 de 1. Agora é 3, 13 e 14. Gálatas 3, 13 e 14. É que eu vou lá em cá, que é para amarrar o tema. Eita, Jesus! É 3. Estou olhando para outra coisa aqui. Gálatas 3. É 13 e 14. 13 e 14. Diz assim, ó. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Nos livrou da maldição e disse que caia a maldição dele sobre mim. Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse a nós, os gentios. Não são os antigos, não, os gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Olha o outro agora. Agora eu vou deixar esse por último, porque senão não dá tempo. Pois aqui. É Romanos. Romanos é pouquinho, Romanos. Para fechar. Romanos 8. Romanos 8 diz assim. Romanos 8, 3 e depois 18, só nos 2 versículos. Romanos 8, 3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na sua própria carne. Aleluia! Agora vamos. Vocês estão gostando? Amém. Agora vamos ao 18. 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória de quem nós há de ser ouvido. Aí eu escrevi aqui, olha. Se a vontade, estou terminando agora uma coisa que eu escrevi. Se a vontade de Deus é cumprirmos o resto das aflições de Cristo, tenha fé, não reclame, nem se desespere, como Sara. Por que eu usei Sara? O que ela lucrou. Pensava que ia ficar feliz
sofreu as aflições, não aflições de crente, ela não sofreu, mas da teimosia. Pensava que seria elogiada, a fé elogiada dos sofrimentos, o que é estéreo, sofrimentos terríveis, mas não dormia direito, só pensava em ter um filho. Aí cedeu a empregada. Muitos anos, até Isaac já está graúdo, foi que ela foi libertada. Ela ficou num verdadeiro inferno, porque ela foi fazer a vontade dela e ofereceu a mulher para gerar. Então, filho de Deus é uma bênção. E Ismael não recebeu nada de bênção, porque ele não tinha nada a ver com Deus. A gente nota que Deus estava tão assim, que ele não disse: ó Abraão, o teu segundo filho. Ele disse: não me negaste o teu primeiro filho. Por quê? O que Eva fez, oferecendo a mulher, eu não tinha autorizado. Isso diminuiu a minha força. Diminuiu a minha força, que posso fazer o que quero. Se diminuiu a minha força, eu vou liberar o inferno na vida dela. E liberou mesmo. Já dela grávida, ela dizia: mas minha senhora, o neném está pulando tanto na barriga. A mulher, essa sujeita, foi ela que procurou. Depois o menino nasceu e foi. Até quando o Isaac já estava graúdo, ela ainda disse para o filho: filho, pode ficar calmo, que você é o primogênito. Pode ficar calmo, que você é o primogênito, ele não vai ter nada. Que ele não é primogênito, ele é segundo. É você, filho. Aí o filho ficava todo feliz. O que foi que ele foi fazer? Foi comer areia no deserto. Então, nós devemos, nas aflições, glorificar a Deus, adorar a Deus, mas criar uma aflição para ela mesma. Deus diz: eu não estou nisto, nem boto minha mão nisto. Pelo contrário, eu vou liberar o mal para você sofrer para aprender. Embora que depois o próprio Deus mandou Abraão liberar o menino para o deserto. Mas mesmo assim deu a bênção de ter 12 tribos. Mas para que serviu essas 12 nações de Ismael? Para que serviu? Para atacar o povo de Israel. Está vendo o que foi que Sara fez? A felicidade que ela, como estava escrito no livro da vida, e Deus não tira. Quando Deus bota no livro da vida, Ele não tira, não. Só quando não é o livro da vida do Cordeiro. Então, gente, que Jesus abençoe. Peço que me desculpe, porque eu avancei um pouquinho, que eu tinha que terminar esse assunto. Que Jesus possa abençoar toda a igreja. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém e aleluia. Glórias a Deus.